Hoje, vamos explorar uma narrativa intrigante e cheia de reviravoltas da Bíblia, que envolve o apóstolo Paulo e um encontro sobrenatural. Esta história é um exemplo vívido do poder da fé, da intervenção divina e das lutas enfrentadas pelos primeiros seguidores do cristianismo. Tudo começou quando Paulo chegou à cidade de Filipos, na Macedônia. Lá, ele e seus companheiros resgataram um jovem que estava possuído por um demônio. Esse jovem, com um espírito de adivinhação, era uma fonte de lucro para seus senhores, pois poderiam prever o futuro. Mas por que esse espírito maligno era chamado de Piton? A referência a Piton remonta à associação com o deus Apolo, e não muito longe de Filipos havia um santuário dedicado a Apolo Pítio. Naquela região, muitos adivinhos e os psíquicos enganavam as pessoas. Mas quando sua compreensão eram precisas, suspeitava-se que os demônios estavam por trás disso. Paulo, com discernimento espiritual, constatou que esse jovem estava sob a influência de um dom demoníaco falsificado. Ele sabia que os demônios eram enganosos e nunca confiáveis. Eles eram capazes de imitar dons genuínos do Espírito Santo. O jovem seguiu Paulo e seus companheiros, proclamando que eles eram servos de Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Embora isso fosse verdade, a proclamação vinha de uma fonte demoníaca, e Paulo, incomodado, tentou que o espírito saísse dela em nome de Jesus Cristo. O exorcismo foi bem sucedido, e o espírito maligno deixou a jovem na mesma hora. Porém, esse evento desencadeou uma série de acontecimentos surpreendentes. Os senhores da jovem, vendo que sua fonte de lucro havia desaparecido, ficaram furiosos. Eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até o mercado, acusando-os de perturbar a cidade. Os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem severamente açoitados e lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para vigiá-los com cuidado, e eles foram colocados na parte mais interna da prisão, com os pés presos em troncos. Mesmo em meio a condições extremamente desconfortáveis, Paulo e Silas não desanimaram. À meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus enquanto os outros prisioneiros os ouviam. E então, algo extraordinário aconteceu. Um grande terremoto sacudiu a prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes dos prisioneiros. Foi um evento claramente sobrenatural. Paulo respondeu: "Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa." O carcereiro e sua família foram batizados, demonstrando uma fé genuína. No dia seguinte, os magistrados pediram desculpas a Paulo e Silas e os libertaram. Mas Paulo insistiu que eles viessem pedir desculpas pessoalmente, pois eram cidadãos romanos. Esta história é uma poderosa demonstração do poder da fé, da justiça divina e da transformação que pode ocorrer mesmo nas situações mais adversárias. Ela nos lembra que, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento, a fé pode triunfar. E assim, encerramos esta narrativa fascinante da Bíblia, que nos ensina lições valiosas sobre fé, perseverança e a intervenção divina. O poder de Deus é sempre maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Nos vemos na próxima história. Até mais, pessoal!